Então, na aula de hoje, nós temos vários tópicos importantes. Hoje é nossa aula número 5. A gente vai começar revisando o conceito de trabalho, calor e energia interna, agora por uma outra ótica, tá? Uma interpretação molecular. Então, de fato, a gente vai entender qual a origem dessas energias, essas formas de troca de energia. Entraremos no conceito de entalpia, novamente capacidade térmica, uma outra visão, e a natureza molecular da energia interna, tá? Principalmente para um gás ideal. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o sistema não assume qualquer valor de energia. O que é o sistema? Então, as moléculas do sistema elas possuem energias diferentes. E as energias acessíveis para essas moléculas, para essas partículas, assumem valores discretos, que é uma visão quântica. Então, são valores que a gente pode ver aqui no gráfico ao lado. Ó, existem certos níveis de energia, como é um. Então, a gente tem esses vários níveis de energia que são acessíveis para o sistema, e existe uma população em cada nível de energia. Entre esses níveis de energia, esse espaço, isso corresponde a uma certa energia, mas não é um estado acessível para o sistema. Tá? Você não vê nenhuma população em níveis intermediários entre essas energias, que chama níveis discretos de energia. Então, isso é uma visão quântica da distribuição de energia do sistema. Então, as moléculas, as partículas assumem, elas populam níveis discretos de energia. Quando a gente aumenta a temperatura, olha o que acontece com a distribuição. Se eu estiver em baixa temperatura, você tem uma situação como essa. Se você aumentar a temperatura, então aqui eu estou falando de população, o número de moléculas, versus energia. Quando eu aumento a temperatura, que é o gráfico aqui em vermelho, vejam, a população ocupando níveis de energias maiores aumenta, o gráfico fica mais achatado e, consequentemente, a energia do sistema também aumenta. Você sempre vai ter uma população com uma alta energia, uma população pequena com uma alta energia, uma outra população com baixa energia também pequena. O entorno disso, essa região aqui do meio, corresponde à maior contribuição para a energia do sistema. Então vamos ter em mente isso. Primeiro, as moléculas ou átomos do meu sistema apresentam energias diferentes e que todo momento elas podem entrar em contato, se chocarem e trocar energia. Quando isso ocorre, elas passam a ocupar níveis de energia diferentes. Então, voltando aqui para o nosso gráfico ao lado, uma baixa temperatura, tá? E poder ter uma distribuição de população como essa, e aumentando a temperatura, essa distribuição ao lado. Você vejam que tem moléculas ocupando níveis de energia superiores. Se meu gás for ideal, as minhas energias são independentes. Então, a energia do sistema vai ser a soma da energia de cada uma dessas populações. Então, E1 tem uma população, E2 tem outra população, e assim por diante. Daí vem a pergunta, qual a probabilidade de uma certa população ocupar um nível J? Então, o que é o J? Pode ser o E1, o E2, um certo nível. Tá? Então, o J se refere a um nível específico de energia. Então, qual que é a probabilidade de uma população estar ocupando um certo nível de energia? Que é, outra forma, de escrever a população desse nível. Então, quanto maior a probabilidade de ocupação de certo nível J, maior é a população do nível J. Certo? Então, vejam, a população, ou a probabilidade do nível J, ela é proporcional a E elevado a menos EJ sobre KBT. Tá? Então, o que significa isso? Ó, veja um negativo aqui na frente. Então, se aumentar a energia do nível EJ, a probabilidade é menor. Então, quanto maior o nível, maior a energia do nível, menor é a probabilidade desse nível estar sendo ocupado. Já a temperatura, se aumenta a temperatura está embaixo. Então, aqui lembrando que está negativo, é uma exponencial, tem um negativo e está aumentando a temperatura, aumenta a probabilidade de ocupação do nível J. Então, neste momento, quero que vocês entendam essas duas coisas. Primeiro, distribuição de população em níveis energéticos acessíveis, níveis energéticos discretos, primeiro passo. Segundo passo,
A probabilidade de ocupação de um certo nível depende da energia desse nível e depende da temperatura. Quanto maior a energia, menor a probabilidade de ocupação do nível. E temperatura é o oposto. Aumentando a temperatura, aumenta a probabilidade de ocupação. Então, posso descrever isso de uma outra forma. Então, a probabilidade de ocupação do nível J é a população do nível J, que eu chamei aqui de NJ, dividido pelo N total. Então, vai ser essa função que a gente acabou de descrever, que depende da energia do J, dividido por um somatório que é de todas as energias. Isso aqui é uma função que vocês vão estudar bastante em termodinâmica e estatística. Então, isso daqui eu estou, na verdade, é uma função que descreve como a energia, como a população está sendo particionada entre os níveis energéticos acessíveis. Isso é chamado de função de partição. Não se preocupem, não. Eu só quero que vocês entendam que existe uma função que descreve a distribuição de população entre os níveis energéticos acessíveis. Então, essa minha probabilidade de ocupação do nível J vai ser dada por esta função. O que eu quero que vocês prestem atenção é isso daqui, ó. O EJ está aqui. Tá. No Maxwell, ele usa beta, mas beta é simplesmente 1 sobre KBT. Tá? Então, falar de beta é a mesma coisa que falar de temperatura. Então, o que é minha energia interna? Minha energia interna vai ser o somatório, ó, meu somatório de PJ é J. O que significa isso? Eu vou pegar a probabilidade de ocupação do nível J e multiplicar pela energia EJ. E vou sair somando isso para todas as distribuições. Então, por exemplo, se eu tiver um nível, vamos voltar lá para o slide anterior, eu vou pegar a população deste nível aqui. Qual que é a população dela? Vai ser o número de moléculas nessa população dividido pelo total. Tá? Então, o PJ dela, aqui, ó, NJ dividido por N. Então, vou pegar isso, esse PJ, e vou multiplicar pela energia. Então, vai ter P1 vezes E1, mais P2 vezes E2, mais P3 vezes E3, e assim eu vou somando. Então, se eu tiver 50% no nível 1, o nível 1 contribui para 50% da minha energia interna. Então, o que eu quero que vocês entendam neste momento é essa relação aqui. Que a minha energia interna é somatório de PJ vezes EJ. O que a gente tem dentro aqui do parênteses são as variáveis. Então, do que depende o PJ? Depende do N, do número de partículas, depende do volume, depende do beta, que é a temperatura. O EJ, por sua vez, depende do N e do V. Então, escrevendo essa relação para a energia interna na forma diferencial, então vou ter meu DU, é o somatório de PJ, DEJ, e aqui vai ter mais somatório de EJ, DPJ. Então, são duas diferenciais. A variação de energia e a variação da probabilidade de ocupação do nível J. Vamos tentar entender isso. O que faz a energia interna ser perturbada? Que pode ser uma variação do nível, da energia do nível, EJ, ou pode ser uma variação da probabilidade de ocupação desse nível J. Este termo aqui, o DEJ, como eu falei aqui em cima, é função de N, é função de NV. Então, se eu quiser escrever na forma de... Só um minutinho. Se eu quiser escrever na forma de diferencial, ó, o DEJ vão ser duas derivadas parciais, né? Uma onde varia volume e a outra, né, onde varia o N. Certo? Se eu mantiver N constante, ó, o N está fixo, o meu DEJ vai ser dado simplesmente por essa expressão, ou seja, só o efeito do volume sobre a energia do EJ. Então, onde aparece aqui DEJ, eu vou substituir por essa expressão, que são as derivadas parciais. Então, se o meu E
em função de N e V. Isso aqui vai ser em função de duas derivadas parciais. dJ, dV, a N constante dV, mais dJ, opa, aqui não, deixa eu botar embaixo. Mais dJ, dN, AV constante, dN. Isso aqui é derivadas parciais. Então, se meu N é fixo, esse termo aqui todo cai, fica só o efeito do volume sobre a energia do nível J. Tá? Calma, sei que é meio confuso isso, mas vamos com calma. Então, eu vou simplesmente substituir na minha expressão para o dU, variação da energia interna, essa expressão para D e J. Aí eu vou obter uma expressão como essa. Então, isso é para N fixo. Eu não tenho variação do número de partículas, átomos, moléculas do sistema. Então, vamos interpretar essa relação. O que perturba a energia interna? Um efeito do volume sobre a energia, que esse termo aqui, o efeito do volume sobre a energia EJ. Então, veja que a minha variável é volume. Tá? E outro é o efeito da probabilidade de ocupação do nível J, um dPJ. Então, vamos comparar essa expressão. Então, essa é uma expressão, uma visão estatística, uma visão molecular do conceito de energia interna. Na verdade, a gente está falando de variação de energia interna. Vamos comparar essa expressão com a expressão da primeira lei termodinâmica que a gente aprendeu. Então, olha o que eu tenho. Comparando com dU igual a dW mais dQ, lembra, trabalho está relacionado com variação de volume. Então, você perturba a energia interna devido a uma variação de volume, enquanto que calor está relacionado com temperatura, diferença de temperatura, fluxo de energia na forma de calor motivado por uma diferença de temperatura. Então, se eu comparar essas duas expressões, eu vejo que esse termo todo aqui é trabalho. Tá? E este termo é calor. Então, vamos ver. Quando eu estou fazendo trabalho, eu estou alterando o EJ, devido à alteração de volume. Então, se eu tiver um processo de expansão, veja aqui embaixo, um processo de expansão. Inicialmente eu tenho certo volume e eu tenho uma ocupação das partículas em certos níveis discretos do sistema. Quando eu fizer uma expansão, o efeito do aumento do volume vai ser diminuir o espaçamento, vai se aproximar os níveis de energia. Olha o que você está vendo aqui. Consequentemente, a população vai se distribuir de forma diferente entre os níveis acessíveis. Eu estou alterando a altura dos níveis, vou ter uma nova distribuição de população. Repetindo, então, o efeito do aumento do volume, uma expansão, vai ser níveis de energia mais próximos. Então, este é o efeito do trabalho. Trabalho altera volume e a alteração de volume altera a altura dos níveis de energia. Se eu fizer uma expansão, os níveis de energia ficam mais próximos. Se eu fizer uma compressão, eles se afastam. Tá? Dessa forma, você altera o quê? A energia interna. Pela expressão anterior, coisas que perturbam a energia interna. E este primeiro termo, que é o trabalho, e o segundo termo. O segundo termo, que é calor, o que está sendo alterado? O dPJ, a probabilidade de ocupação do nível J. Então, quando eu aumento, dou energia na forma de calor, então aumento a temperatura do sistema, eu não altero a altura dos níveis, eu não altero, se mantém a altura dos níveis. Eu simplesmente estou dando energia para que moléculas ocupem níveis maiores. Tá? Ou seja, eu estou alterando o meu dPJ.
Enquanto que aqui, nesse caso aqui, eu estou alterando a altura, estou fazendo um EJ dV. Então, essas são as duas formas que você tem de alterar a energia interna. Ou alterando a altura dos níveis de energia, e consequentemente a distribuição de população, ou alterando a probabilidade de ocupação de um nível. Então, num sistema como esse, a pressão constante, se eu aquecer meu sistema, vai ocorrer uma expansão. Então, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou dando energia na forma de calor, ou seja, eu estou mexendo no meu DPJ, mas isso vai fazer com que a energia interna aumente, já que eu estou aquecendo o meu sistema, estou dando calor para o meu sistema, ele está vindo da vizinhança, também a energia interna vai aumentar, mas ao mesmo tempo, parte dessa energia interna está sendo utilizado para fazer um trabalho, para fazer uma expansão. Então é um caso que eu vou ter as duas situações, populações ocupando níveis superiores porque estou aquecendo, mas eu vou também ter níveis mais próximos e, consequentemente, isso aqui contribuindo, essa expansão contribuindo para uma queda da energia interna, enquanto que aqui você tem um aumento da energia interna. Eu vou ter que somar essas duas coisas para ver o que acontece. Vai depender se você está fazendo isso com gás, tá, ou fazendo isso com um líquido. Se eu fizer isso, se eu aquecer um líquido, ele não vai variar muito o volume. Então, meu trabalho de expansão vai ser muito pequeno. É o exemplo que a gente fez no final da última aula. Lembra? A gente aqueceu a água a 5 graus, vimos que o trabalho era desprezível. E a energia interna aumenta porque você está aquecendo. Agora, na mesma situação envolvendo um gás, você vai perder uma parte maior da energia que você está recebendo na forma de calor, fazendo o trabalho de expansão contra a vizinhança. Muito bem, então vamos voltar aqui para a expressão, para a primeira lei da termodinâmica. Então, ΔU é igual a Q mais W. É a primeira lei termodinâmica. Vamos considerar a pressão constante. Então, vou ter Q menos, isso aqui vai ser a integral, né, a expressão para trabalho, a variável volume. Então, vou colocar pressão constante. Calor trocado a pressão constante, pressão sai da integral. Você tem uma integral simples, ΔV. Então, vou isolar agora calor trocado a pressão constante. Então, vai ter dois fatores, U2 mais PV2 menos o inicial, o 1, menos PV1. Vou agrupar esses dois termos. Essa diferença aqui vai ser igual a meu calor trocado a pressão constante. U mais PV, eu vou definir como uma outra função de estado, que é entalpia. Então, vou ter uma situação como essa, isso daqui vai ser minha entalpia final, isso daqui vai ser minha entalpia inicial, ou seja, variação de entalpia. Então, calor trocado a pressão constante é simplesmente variação de entalpia. Estou definindo que a soma de U mais PV é igual à entalpia. Então, o que é importante? Que dentro da entalpia, você tem dois fatores, a energia interna e um fator relacionado com PV, pressão e volume. Então, você está somando essas duas coisas. Então, aqui só para, se eu escrever na forma de ΔH, a pressão constante vai ser ΔU mais P ΔV. Por quê? Porque este termo aqui, quando o delta de PV, este termo aqui é zero, a pressão constante, e esse termo aqui também é zero. Então, se resume a ΔH é igual a ΔU mais P ΔV. Só para você saber quando você for escrever neste formato. Isso se a pressão for constante. Se eu for escrever na forma diferencial, lembre que na forma diferencial vai ser um pouco diferente, porque eu vou ter estes dois termos para o dPV. Então, se eu fosse escrever ΔH, seria, forma diferencial, dU mais PDV mais VDP. Pressão constante
Isso aqui fica 0. Então, ΔH é igual a DU mais PDV, se a pressão for constante. Então, o que é a diferença entre entalpia e energia interna? Se eu estiver trabalhando a volume constante, como eu falei no primeiro dia de aula, nossos processos ou vão ocorrer a volume constante ou vão ocorrer a pressão constante. Se eu tiver a volume constante, meu trabalho é 0. Consequentemente, calor a volume constante é igual a ΔU. Já se eu estiver trabalhando a pressão constante, calor trocado a pressão constante é ΔH. Então, qual é a diferença entre entalpia, ΔH e ΔU? É este termo aqui, ΔPV. Então, ele vai ser maior ou menor dependendo da fase que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com gás, este termo, você aquecer um gás, ele tem uma variação grande de volume. Então, este termo vai ser maior. Se você estiver trabalhando para líquidos e sólidos, esse termo vai ser pequeno. Neste caso, para fases condensadas, falar de variação de entalpia é a mesma coisa que falar de variação de energia interna. Tenham isso em mente. Entalpia é uma outra forma de falar de energia. Dentro dela está a energia interna. Mas se o meu sistema estiver trabalhando a pressão constante, é mais cômodo eu trabalhar com ΔH do que ΔU. Por que normalmente, quando você vai analisar entalpia, variações de energia relacionadas com reações químicas, você encontra ΔH e não ΔU? ΔH da reação. Por quê? Por que não tem o ΔU da reação? Ele não existe? Existe. Só que ele está embutido dentro do ΔH. Porque a maioria dos processos que a gente estuda, trabalha, são processos a pressão constante. Você pega um becker, põe lá os reagentes, aquece, você está fazendo todo o sistema, toda a reação a pressão constante. Então é mais usual processos a pressão constante. Consequentemente, a gente trabalhar com ΔH do processo, ΔH de reação. Mas lembre-se disso, que a diferença entre um e outro, entre ΔH e ΔU, é simplesmente este termo aqui, o ΔPV. Muito bem, vamos voltar ao conceito de capacidade térmica. Então, eu falei na última aula, isso tem que ficar bem claro, que capacidade térmica, escrito dessa forma, eu estou definindo, é variação de calor do processo, variação de energia na forma de calor, dQ do processo, dividido por dt. A relação quanto de energia eu preciso, quanto de calor eu preciso dar para o meu sistema para ele variar a temperatura, que determina isso, é a capacidade térmica. Porque isso é uma função de caminho ou uma função de estado? É uma função de caminho porque depende do processo. Eu posso fazer esse aquecimento, como a gente viu anteriormente, a pressão constante ou a volume constante. Então, os caminhos são diferentes. Por isso, capacidade térmica é função de caminho. No momento que eu defini o caminho, então estou falando, estou fazendo esse aquecimento a pressão constante ou estou fazendo a volume constante. Aqui, então vou ter um dQ a pressão constante ou um dQV. Aqui eu já estou definindo o caminho. Por isso, CP e CV são funções de estado. Eu posso escrever ΔCP, eu posso escrever ΔCV. Ou seja, CP final menos CP inicial. Mas eu não escrevo ΔC de um processo qualquer porque eu não sei o caminho. Da mesma forma que você não pode escrever ΔW e ΔQ. Tá? Isso aqui está errado, como isso daqui também está errado. Bom, então pela definição que a gente teve agora de entalpia, meu CP ele vai ser simplesmente a variação da entalpia por temperatura a pressão constante. Enquanto que meu CV é variação da energia interna com temperatura a volume constante. Então essa é a diferença entre CP e CV. Lembrando, para o sistema fechado, em equilíbrio, apenas trabalho relacionado à pressão e volume. Então, se eu dividir pelo número de mols, eu passo a ter CP molar. Importante, tenham em mente, CP
tanto CP quanto CV, são sempre positivos. Sempre que você aquecer o sistema, der energia na forma de calor, a temperatura aumenta. Ela pode aumentar mais ou menos dependendo do material, mas sempre vai aumentar. Nunca ocorre o caso de você aquecer o sistema e a temperatura cair. Isso geraria um CP ou um CV negativo. Isso não ocorre. Então tenham isso em mente. CP e CV são funções de estado. Eu posso falar de delta CP e delta CV. E CP e CV são sempre positivos. No entanto, o delta CP, esse sim pode ser maior que zero ou menor que zero. Se você levar o sistema para um estado com menor capacidade térmica, delta CP é negativo, não tem problema não. Vamos analisar agora a relação entre CP e CV. Então, CP e CV são diferentes? São. Por quê? Porque a energia interna é diferente de entalpia. Onde está a diferença? Num termo relacionado com PV. Então, vamos obter uma expressão para a relação entre CP e CV. Isso é bastante importante. Então, eu vou colocar aqui a minha definição de CP relacionado com ΔH e a de CV relacionado com ΔU, o que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, nessas derivadas parciais. O que é H? H é U mais PV. Então, vou substituir aqui. Então, vou abrir essa integral, essa diferencial, vai ficar du dt AP constante, né? E a outra vai ser este outro termo. A derivada de PV dt AP constante. Como P é constante, ele sai da derivada. Você passa a ter esse termo P multiplicando dV dt AP constante. E este daqui é simplesmente esse termo que já estava. Então, veja, eu tenho agora uma expressão mais complexa, em termos de derivadas parciais, para a diferença entre CP e CV. Vamos obter uma expressão para este termo aqui que está em amarelo. Eu quero uma nova expressão para du dt AP constante. Então, minha energia interna é em função de duas variáveis, temperatura e volume. Então, para eu escrever um du, eu vou escrever em função de derivadas parciais. Lembra? Regras de derivadas parciais. Função da temperatura, função do volume. Este termo aqui, a minha pressão é constante. Então, vou assumir isso também, que a pressão é constante. Então, vou colocar aqui pressão constante, vou botar pressão constante em todos os termos. E vou dividir isso por dt AP constante. Então, vai ficar, estou botando a pressão constante, dividido por dt AP constante. Este termo aqui, a pressão constante, vai cortar com isso, então some. E aqui eu vou ter dV AP constante dividido por dt AP constante. Muito bem. Vou agora botar du dt AP constante, que é igual a isso daqui, e vou ter uma nova expressão. Então, essa nova expressão eu vou substituir no lugar deste termo, deixa eu apagar que ficou bastante poluído. Eu vou simplesmente substituir essa expressão toda aqui. Eu vou cortar várias coisas e vou ter uma nova expressão super elegante para a diferença entre CP e CV. Então, o que contribui para CP ser diferente de CV? Vejam, tem um termo que é du dV AT constante, que a gente já discutiu, mas vai discutir isso exaustivamente. E outro termo que é dV dt AP constante. São as duas contribuições para a diferença entre CP e CV. Então vamos lá. Este primeiro termo. Em que situações este primeiro termo tem um valor alto? São situações onde, se eu aproximar ou afastar minhas moléculas do sistema, fiz uma mudança de volume, deixei as moléculas mais próximas.
ou expandir. Aumentar volume, alterar volume é isso, é alterar as distâncias intermoleculares. Então, eu estou me perguntando qual que é o impacto de uma alteração de volume sobre a energia interna do sistema. É isso que significa isso daqui. Se estiver falando de um gás ideal, qual que é o efeito de uma alteração de volume sobre um gás ideal? Zero. Porque se eu afastar minhas moléculas, ou seja, alterar volume, se eu afastar minhas moléculas, aproximar as minhas moléculas, isso não vai ter nenhum impacto sobre a energia interna. O potencial de interação para o gás ideal é zero. Então, du, dv, AT constante, é zero para um gás ideal. Ou seja, nesse caso, o que contribui para a diferença de CP e CV não vem deste termo, vai vir só deste outro termo. Agora, se eu estiver saindo do gás, o gás for deixar de ser ideal, ou passar para líquido, sólido, o efeito que uma alteração de volume vai ter num líquido e num sólido sobre a energia interna é muito maior. Você imagina um sólido, ele tentar afastar ou aproximar os átomos ou moléculas de um sólido. Vai ter impacto gigantesco sobre a energia interna. Então, isso daqui, este termo aqui, ele é uma medida indireta, tá? Deixa eu apagar isso daqui, do potencial de interação intermolecular. Não, ele não é o potencial, ele está relacionado com o termo da energia interna, que é o potencial intermolecular. Pequeno para gases, maior para fases condensadas e zero para gases ideais. Certo? Essa aqui é uma medida indireta das forças intermoleculares. Já o segundo termo é mais fácil de interpretar. Qual que é o efeito de temperatura sobre o volume? Então, se eu pegar um líquido e aquecer, quanto vai alterar o volume? Pouco. Então, neste caso, no caso de fase condensada, esse termo é baixo, é pequeno. Ele vai ser maior para gases. Se eu aquecer um gás ou resfriar, vai ter um impacto maior sobre o volume. Por isso, ele é que predomina para gases. Então, se vai ser o primeiro termo ou este segundo termo, que mais vai contribuir para a diferença entre CP e CV, vai depender da fase que você está trabalhando, das forças de interação, tá? Se é líquido, gás ou sólido. Vamos calcular quanto que é a diferença de CP e CV por um gás ideal. Vocês vão ver na literatura duas terminologias para gases, nesse caso, de gases ideais e perfeitos. Quando obedece à equação de estado PV igual nRT, se diz que ele é ideal. Quando ele tem a energia interna independente de volume, então, esse segundo caso. Quando satisfaz essas duas situações, se chama de gás perfeito. Mas gás perfeito é gás ideal. Então, vamos considerar essas duas situações. Obedece essa função de estado e tem energia interna independente de volume. Então, quando eu for utilizar a expressão que a gente viu no slide anterior, aplicada a gases perfeitos, este termo aqui vai ser zero, então vai sobrar só P multiplicando dV dt, a P constante. Bom, de onde que eu vou tirar uma expressão para dV dt, a P constante? Da própria equação dos gases ideais. Então, se eu tenho PV igual nRT, tá? For fazer a derivada de V em relação a T, a P constante, isso dá N R sobre P. Então, vejam que expressão simples para a diferença entre CP e CV para um gás perfeito. CP menos CV vai ser igual a N vezes R. Se eu estiver falando de CP e CV molar, eu vou dividir tudo pelo número de mols, e a minha diferença de CP molar para CV molar é simplesmente R. Simples, né? Repetindo isso, se meu gás for
perfeito, ideal. Vamos voltar à energia interna. A gente já começou a trabalhar isso nas aulas anteriores, as várias contribuições para a energia interna. Vamos reinterpretar a energia interna. Então, modos de movimento. Lembra que existia contribuições dos modos de movimento para a energia interna. Então, translação. Aqui tem um link para um vídeo do YouTube que explica detalhadamente os vários tipos de movimentos, estiramentos de ligação, deformação angular, tudo isso vamos aprender em detalhes em inorgânica. Então, o que a gente precisa neste momento é saber quais expressões se utiliza para esses movimentos, qual a dependência disso em relação à temperatura. E como a gente já viu, só depende de temperatura. Então, uma visão clássica de energia cinética, ou seja, de movimentos, é um meio de mv ao quadrado. Uma interpretação da mecânica estatística, você pode botar ou KBT ou RT, porque constante Boltzmann e constante dos gases, elas são relacionadas. A gente já viu isso relacionado através do número de Avogadro. Então, para o modo de translação, só depende de temperatura. Rotação depende do tipo de molécula. Então, rotação já tem que ter ligação química. Tem que ter mais de um átomo. Então, se a molécula for linear, a energia rotacional vai depender simplesmente de R vezes T. Se ela não for linear, 3 meios de RT. Vibracional, então, existem vários modos de vibração, dependendo da estrutura da molécula, o impacto sobre a temperatura vai ser diferente. Em geral, o efeito de temperatura sobre a energia vibracional não é tão grande como é para translação e rotação. Então, a gente não vai ter nenhuma expressão, por enquanto, para vibracional. A gente só vai ter que ter em mente que ela existe e que também depende de temperatura. Tá? Existe energia eletrônica. Na energia eletrônica, então, eu vou comparar duas situações. Uma situação onde há elétrons e o núcleo estão numa distância infinita, e comparar isso com a posição de equilíbrio. Então, isso vai me dar energia eletrônica. Se eu fizer, como eu falei há pouco, uma reação química, eu vou estar perturbando essa componente da energia interna. Além disso, as forças intermoleculares, que a gente já estudou algumas, então a gente pode dividir em forças fracas, que é o que mais nos interessa neste curso. Então, força de dispersão, de polo, em alguns casos nós temos ligações de hidrogênio, são forças que estão na escala de forças intermoleculares. Forças mais fortes, intramoleculares, a gente está falando de coisas que mantêm o estado sólido, ligações covalentes. Isso, neste momento, não interessa muito, não. Interessa mais isso. Mas é importante vocês saberem. Isso é um componente da energia interna. Muito bem. Então, eu posso escrever a minha expressão para a energia interna, para gases, líquidos, como uma expressão, um somatório de vários termos. A translacional, a rotacional, a vibracional, a eletrônica, a intermolecular. E existe um outro termo que é chamado de energia de repouso, que eu já discuti com vocês, que é só o fato de existir massa, tá? Um mc ao quadrado, já existe energia. Então, isso é constante, isso não vai ser modificado. Então, tem vários componentes para a energia interna. Para um gás ideal, o meu U intermolecular é zero. Então, isso daqui já cai. Este termo aqui, o eletrônico, como a gente viu anteriormente, normalmente, a não ser que ocorra uma reação química, que a molécula seja um pouco estável, quando alterar a temperatura, ele não vai ser alterado. Então, na maioria das reações, até temperaturas na escala de 5.000 Kelvin, aqui, esse K aqui é maiúsculo, ele vai ser uma constante também. Então, vamos considerar uma situação como essa, não está tendo reação química, a molécula não está sendo excitada por temperatura, então este termo aqui é uma constante, este termo aqui também é constante, este termo aqui é zero, porque eu estou falando de um gás ideal. Então, o que sobrou? Sobrou a translacional e a rotacional,
que vai depender se é uma molécula linear ou não, e a vibracional. Todos funções de temperatura. Então, aqui a temperatura, ó, temperatura, temperatura, temperatura. Eu estou falando de um gás ideal, e gás ideal, dU, dV, AT constante, é igual a zero. Agora, se além de ideal o meu gás for monatômico, então estou trabalhando com hélio, argônio, um gás monatômico, não tem ligação química. Então, tanto a energia rotacional quanto a vibracional vão ser zero. Tá? Para ter vibracional e para ter rotacional, tem que ter mais de um átomo, porque tem que ter uma ligação química. Tá? Então, tem pelo menos isso para ter uma deformação do comprimento dessa ligação, ter uma energia rotacional. Então, numa situação como essa, um gás monatômico ideal, meu U molar vai ser dado simplesmente pela energia translacional, que é 3,5 GRT, mais uma constante. São todos aqueles outros termos que não vão variar com temperatura. Então, sabendo que dV é igual à variação da energia interna, agora estou falando molar, então vai ser energia interna molar em função de temperatura, mantendo o volume constante. Quanto que vai ser meu dV? Vai ser a derivada em função de temperatura dessa expressão, ou seja, 3,5 GR. Então, gás ideal monatômico, CV é constante. E CP? CP é dado por essa expressão, CP molar menos CV molar é igual a R. Então, eu calculo aqui CP. CP molar para um gás ideal monatômico é 5,5 GR, ou seja, é constante. Então, vamos ver isso num gráfico. Então, esse é um gráfico para várias substâncias. Ó, eu tenho CP e temperatura. Então, vejam, CP varia com temperatura. Vamos analisar primeiro a água. Ó, eu tenho água líquida, ela chega num certo ponto, uma certa temperatura, que na pressão desse experimento ela vira gás. Muda completamente o CP. Tá? Cai. Então, a gente já discutiu isso anteriormente, que gases têm CPs menores do que líquido. E veja aqui o hélio. Hélio monatômico, se comportando idealmente, você tem um valor aqui que é uma constante. Se você for ver o valor que está aqui, tá? Substituir o R, então, com as unidades, aqui, caloria por mol, substituir o R nessa expressão, 5,5 GR, vai dar exatamente o valor que aparece aqui. Tá? Entre 4 e 6 caloria por mol por Kelvin. Certo? Então, gás ideal monatômico, CP é uma constante, CV é uma constante. Vamos relembrar por que o gás apresenta um CP menor do que o líquido. Então, vamos relembrar o que é o CP. Eu estou dando energia, estou aquecendo o meu sistema, no caso, a pressão constante, porque eu estou falando de CP, isso está se traduzindo com aumento de temperatura. Então, se eu pegar, se o meu sistema pegar toda essa energia que ele está recebendo como calor e usar isso para modos de movimento, simplesmente translação, rotação, vibração, ou seja, energia térmica, isso vai se traduzir em aumento de temperatura. Então, tudo que ele receber de energia na forma de calor vai causar, vamos escrever aqui, CP, DH, DT, AP constante. Eu estou relacionando H e temperatura. Então, quando eu aumento temperatura, o que acontece com a entalpia? Aumenta. Sempre? Sempre. Por quê? Porque CP é sempre positivo. A mesma coisa para a energia interna. Sempre que aumenta a temperatura, aumenta a energia interna, porque CV também é sempre positivo. Então, vamos lá. Eu vou pegar meu sistema, então aqui as minhas moléculas, e vou dar energia na forma de calor. Isso vai se traduzir como um aumento de temperatura.
Se meu sistema aumenta muito a temperatura, ou seja, eu não preciso dar muito calor para que ele varie a temperatura, para que ele aumente a temperatura, isso gera um CP alto ou baixo? Gera um CP baixo. Ele pega essa energia e direto traduz ela com aumento de temperatura. Isso vai acontecer quando ele não tem o que fazer com essa energia, a não ser aumentar os modos de movimento, a não ser aumentar a energia térmica do sistema. Exemplo, um gás. No gás, você não vai ter no gás ideal, particularmente, você não vai ter forças intermoleculares para serem quebradas por essa energia, para ser perturbada por essa energia. Agora, se estiver falando de uma fase condensada como líquido, o que vai ocorrer se eu aquecer o líquido? Ele vai aumentar a temperatura, mas parte dessa energia o líquido pode utilizar para enfraquecer as ligações, que mantém ele no estado condensado. Tanto é que se você continuar aquecendo e chegar a uma certa temperatura, você pode quebrar as ligações do líquido e passar ele para o estado gasoso. Então, pense o seguinte, quanto mais modos de absorção de energia que está sendo fornecida na forma de calor o sistema tiver, que não resulte em aumento de temperatura, quanto mais modos de energia o meu sistema tiver, maior vai ser o meu CP. Porque mais formas ele tem de absorção de energia que não se traduzem em aumento de temperatura. Então, esse é o comportamento comum. Quando você vai comparar líquidos com gases, você vai observar isso. Ó, quando chega no estado, passa do líquido, tá, para o gás, você vê uma queda brusca do valor de CP. E sólido. Comportamento de CP de sólidos é uma coisa bem complicada. É algo que vocês devem estudar mais a fundo, inorgânica, ou se fizerem um curso de estado sólido. Neste curso, neste momento, a gente vai ficar mais interessado nesse enfoque de o líquido virar gás, o gás virar líquido, que é mais fácil de interpretar. É um comportamento geral que você vai ver quando vira gás, o CP cai. Esse foi nosso último slide.